Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Você está acompanhando aqui um quadro que há bastante tempo eu não apresento aqui na nossa fanpage, né? Você está acompanhando agora o nosso Sala de Visitas, né? E o nome é Sala de Visitas porque aqui, na sala da minha casa, a gente recebe alguém para um papo, né? E como você já deve estar vendo aí no texto inicial, eu recebo hoje aqui um amigo de longa data, muito conhecido, aliás, William. Geralmente as pessoas perguntam: cadê aquele rapaz que andava com você? De vez em quando eu recebo essas perguntas de alguém, né? E aí, como você já viu aí no iniciado, meu amigo William, há 6 meses, está morando em Belo Horizonte. Está lá no seminário, cara, né? Lá em Minas Gerais. Bom, William, antes das perguntas e de entrar na sua vida, pessoal, Não, pessoal, não. seu boa noite para a galera que está nos acompanhando aí. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí do meu Instagram também. Boa noite aí, ouvintes aí do Sala de Visitas, né? Aqui do Flávio Azevedo. Foi um prazer aqui. Fui pego de surpresa, né? Fazer uma live. Tô aqui em Rio Bonito só de passagem, revendo alguns amigos e tal. Mas eu já volto já para Belo Horizonte, né? Eu tô lá praticamente quase 6 meses, né? 6 meses nessa empreitada aí para concluir, né, o Seminário Teológico Cari, que é o ministerial, já concluí no Rio. Só que aprove Deus me levar para Belo Horizonte para me aprofundar mais na palavra, mas aprofundar mais em Deus, né? Emergir. Nunca é demais a gente se aprofundar na palavra, né? A palavra mesmo diz para a gente não ficar no raso. Sempre há um tesouro escondido de Deus para a gente buscar. Então é isso. Eu estou lá há 6 meses, cursando o Seminário Teológico Carisma, que é o seminário que, além da palavra, ele é do Espírito também, né? Ele agrega essas duas funções para o seu crescimento, né? Tratar o caráter, tratar a maturidade. E a gente tem crescido muito, tem aprendido muito com os professores lá. Mas não conta o segredo ainda não, né? Vou aproveitar para mandar um abraço aqui para a Isabel Cardoso, que está acompanhando a gente, que já deixou seu comentário aí. Perguntas que vocês quiserem fazer para o William, fique à vontade. Galera que está lá no Instagram acompanhando a gente lá na transmissão do William, obrigado aí. Aqui, aí é o pessoal do William, né? Então aqui é Flávio Azevedo, jornalista de Rio Bonito e parceiro desse camarada há bastante tempo. E o William, quando me disse que eu ia revê-lo hoje aqui, Flávio, dia 19 estou chegando em Rio Bonito. Eu falei, olha, vamos tomar clorofila, e a clorofila rolou lá em Tanguá. Rolou uma pizza também para relembrar os velhos tempos, para a gente manter o peso, né? Vou até encolher minha barriga aqui. E agora eu falei, aí vai ter uma live também, William, porque, minha gente, vivemos num mundo tão maluco, né? Onde os jovens cada dia estão fazendo um monte de bobagem. Quando um jovem, né? O William para mim é um menino, né? 20 anos mais novo que eu, então é um menino. E quando eu vejo um jovem tomar uma decisão assim bacana, né? De caminhar na direção da religiosidade, de dividir um pouco do conhecimento de Bíblia, do convívio com o Papai do Céu, né? Essa coisa que a religião oferece, né? Eu acho que é importante falar disso. Quando nossos jovens em Rio Bonito fazem bobagem, um vai preso, daqui a pouco morre de acidente porque estava bebendo, sempre viram notícia. Então, quando tem um cara que faz um negócio bacana, faz uma escolha legal, eu acho que tem que ser notícia também. E o William está nessa agenda positiva desse papo que nós estamos travando com ele aqui, né? Eu estou olhando para lá e para cá, porque tem duas câmeras. Estou me sentindo na TV Globo aqui, cara. A galera do William, obrigado. E a rapaziada aqui do Flávio Azevedo. Um abraço grande aí para vocês. O William é formado em... Sim, na verdade, eu parei no último período. Né? Você lá fez que nem eu com a faculdade de jornalismo. Eu parei no último período. Foi uma direção que eu tive aí, de parar no último período, né? E eu... Encheu o saco também, velho? Não é que eu me enchi o saco. Cara, falta 5 matérias de jornalismo para me terminar, com mais a monografia. Eu enchi o saco e fui embora.
O Supremo Tribunal Federal disse que não precisava mais ter diploma para ser jornalista, eu vou embora. Na verdade, eu sou formado em técnico TI, né? Isso daí eu sou formado. Mas programador não precisa ter faculdade, né? Então, minha formação é analista de TI e programador, né? Vamos começar com o Gilmar Mendes para ele definir lá que não precisa de diploma também para ser TI. Exatamente. Aí eu sou formado nessas áreas, programação e analista de TI. Né? Deixar um abraço aqui para o meu amigo Adriano Luz Freitas, né? Está nos acompanhando aí, Adriano, que também é evangélico. Abraço, Adriano. Estou entrevistando aqui um cara que saiu de Rio Bonito, está lá no Carisma da Lagoinha, se preparando, né? E aí, William, você deixa a graduação, né? De Isso. processamento de dados, é isso? Isso, ciência da computação Ciências da computação na UF. Isso. Aí eu fui fazer e decidiu ir para o Seminário Teológico Carisma no Rio. Seminário Teológico Carisma. Isso. Aquele que teve a formatura, né? Isso, exatamente. Aí, primeiramente, eu fui no Rio. No caso esse do Rio, é como se fosse uma formação técnica. Na verdade, agora, é modular. Porque... Não, se a gente dividindo no ensino regular, como se você tivesse feito técnico e agora vai evoluir um pouquinho. Exatamente. Está numa pós-graduação. Mais ou menos isso. E aí eu tô lá fazendo o ministerial agora em Belo Horizonte. Qual a diferença do modular para o ministerial? Modular que você fez no Rio de Janeiro para esse ministerial que você está fazendo agora em Minas Gerais? Qual a diferença? Primeiro, a duração de tempo das aulas, né? A gente tem uma matéria aqui no Rio de Janeiro durante 2 dias ou um sábado, dependendo da escolha do aluno, se é segunda e quarta, se ele vai estudar, ou aos sábados. Então, são 2 sábados por aula, né? Vamos dizer, aula de Justiça de Deus. São 2 sábados. Lá não. São 2 semanas. Entende? Então, cada hora aula, são 3 horas aula. Então, de 8 às 11. Então, são 3 vezes 5, são 15 horas aula por semana. Então, dependendo da matéria, você tem 1 semana de matéria ou 2 semanas de matéria. Então, é uma grade mais intensa, porém, com a mesma duração de tempo. Entende? É essa a diferença. Lá são 2 anos, aqui também são 2 anos, mas o ministerial é mais aprofundado, né? Nessa questão de conteúdo e na questão da grade também é mais extenso por conta do leque de dias de aula. Vou falar um pouquinho de escolhas, William. O William é um jovem, né? Não tem 30 anos ainda, e o jovem hoje vive numa pressão muito grande, né? Uma pressão de oportunidades, que eu vou dizer assim. Para todo tipo de situação, sim, existe ali uma oportunidade que, geralmente, várias dessas oportunidades não são coisas boas. Você decide, na minha concepção, toma uma decisão bacana de fazer alguma coisa dentro de uma agenda positiva e que acaba conflitando com essas oportunidades que os jovens têm. O William é solteiro, ou seja, e gosta de mulher, né? Logicamente. Então, nós temos essas questões todas, né? As escolhas profissionais também, porque acaba, vai ganhar grana com o quê, vai sobreviver com o quê, tem tudo isso. Todas essas interrogações que o jovem aí de 14 anos até seus 30, 30 e poucos anos tem de escolhas de variadas. E como é que você está administrando isso? Porque, assim, eu já fui líder de jovem da igreja, no tempo que eu tinha atividade na igreja, né? Eu não saí da igreja, pessoal, mas eu não tenho mais a participação de antes. Hoje eu fico sentadinho lá no banco quando eu consigo comparecer, assistindo a moçada, né? Mas, assim, a experiência que eu tenho liderando a moçada, os mais jovens, né? A grande dificuldade de todo mundo são essas oportunidades que aparecem, né? E por conta dos arroubos da juventude, por conta do nosso instinto, até às vezes, natural, você acaba fazendo algumas questões que estão fora do contexto que a Bíblia aconselha, né? Das questões aí que a religião preconiza como escolhas que devem ser evitadas. Como é que você está administrando isso?
Quando eu conheci a palavra de fato, né, a palavra nos diz que a verdade é a que liberta, né? É o verso de Bolsonaro. Praticamente isso. Então, Conhecereis a a verdade, verdade e a a verdade verdade vos libertará. libertará. João 8,32, nós até Exatamente. decoramos isso por conta do Bolsonaro. Mas, na verdade, não é a verdade propriamente dita que te liberta, é a verdade conhecida. Certo. Entende? Então, o primeiro passo cabe a nós fazer. Tem que lançar a mão delas, que você quer dizer. Exatamente. A verdade só ali na prateleira. Só ali na prateleira não tem ação nenhuma. Então, o poder revelado da palavra é a sua ação correspondente a ela. Entende? Então, essa palavra na verdade, essa ação se resume em uma palavra: a escolha. Então, Deus nos deu o poder da escolha. Então, também chamado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente. Então, Deus nos deu aí esse poder de livre-arbítrio, mas algumas pessoas estão meio que desenfreando esse poder, né? Fazendo da graça uma desgraça, na verdade, né? Uma graça, uma falta de responsabilidade. Na verdade, a graça não te inibe de responsabilidade, pelo contrário. A graça A graça não é um salvo-conduto para fazer um monte de bobagem. Exatamente. Como alguns pensam e pregam até às vezes. Exatamente. Então, a graça te conduz à responsabilidade própria, entende? Te conduz a uma escolha correta, te conduz a um arrependimento divino. Então, eu realmente escolhi viver renúncias, escolhi renunciar, né? Não estou falando para ninguém largar a faculdade, pelo amor de Deus, né? Isso, faça sua faculdade, né? Faça tudo que você... A sua escolha foi a sua escolha. A minha escolha foi essa de... Pensou, analisou. Exatamente. E assim, tem surtido efeito, né? Primeiro em mim e depois nas pessoas. Mas como assim nas pessoas? Porque a palavra diz que quando você se enche dela, você transbordará dela também. Estou usando uma parábola aqui. Então, automaticamente. Você se enchendo dela, as pessoas, você não precisa falar nada. As próprias pessoas vão te seguir por conta de uma conduta diferente, de uma ação correspondente à verdade. E aí, essas pessoas te param para perguntar: William, como é que faz? Como que você fez para renunciar a isso? Como que você está vivendo uma vida pela fé em Minas Gerais? Como que você saiu da sua cidade, largou sua parentela, largou seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, para viver uma vida, uma incógnita lá em Minas Gerais, né? Meio Abraão, isso? Mais ou menos. Então, a primeira parcela dessa incógnita foi em Niterói, que eu me entreguei mesmo para fazer o seminário em Niterói, no Carisma Rio. Isso foi uma preparação de morar sozinho, de renunciar várias coisas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, na questão espiritual, né, nas vantagens que você obteve através dessa experiência, eu queria que você falasse sobre o seminário lá, como é que é. Eu fiquei surpreso, ele me disse que só na turma dele são 300 jovens aproximadamente. Cerca de 300. De variadas cidades e estados do Brasil. E vale lembrar para aqueles que não conhecem que a Igreja Batista Lagoinha, ela nasce em Minas Gerais, né? E aí acaba Lagoinha é uma localidade lá de Minas Gerais, isso, é isso? Na verdade... É um bairro, parece, né? Sim, tem um bairro, só que lá, ao redor da igreja, né, são 2 bairros. Concórdia... Tem a Lagoa da Pampulha, que é a Lagoa Grande, né, mais conhecida. E Lagoinha tem uma referência para a questão da Lagoa da Pampulha. Não sei nem se tem a Lagoinha lá ainda. Não. Mas parece que antigamente, no tempo dos escravos, tinha uma lagoa menor lá. Parece que essa é uma referência que eu já pesquisei sobre isso. E esse bairro chamado Lagoinha, de onde sai a Igreja Batista de Lagoinha, tem a ver com... para dar um diferencial. Porque a grande lagoa mais conhecida, a Lagoa da Pampulha, que tem lá em Belo Horizonte. E aí essa localidade que tinha ali perto, parece que tinha uma água empoçada lá, que o pessoal chamava de Lagoinha, e por isso deu o nome ao bairro. E a igreja nasce nesse bairro de Lagoinha. Fala. Na verdade... Por aí eu estou errado, pode me corrigir se um pouquinho errado.
A Ele me deu igreja... a informação que está errada. Tem que corrigir o a Google aí. igreja se fundou mesmo num bairro chamado Lagoinha. Porém, ela não se situa no bairro Lagoinha. Ah, tá. Ela fica na rua Aralibá, 360, São Cristóvão. Então, uma rua é São Cristóvão, outra rua é Concórdia. Então, tem, na verdade, vários departamentos da igreja. Né? Lagoinha GC, que é o grupo de crescimento, são as células. A recepção, o administrativo, até o próprio prédio do Carisma. Então, é uma região mesmo, tomada mesmo pela igreja, para fazer realmente o diferencial. E a igreja realmente lá tem feito diferencial. Então, nesse ponto, nesse trecho onde a igreja está localizada e suas dependências, é quase como se fosse um bairro, então... Isso, um bairro... Com todo mundo voltado ali para a questão... Exatamente. Tem Igual a gente vê lá o João de Deus, desculpa a comparação esquisita, mas o João de Deus lá em Goiás, né? O João de Deus que foi preso aí por conta mas ali a gente percebia que o ministério dele ali, né? Me fugiu até o nome da cidade aqui agora, do João de Deus, mas a cidade era toda voltada para aquela questão dos ícones religiosos que ele vendia, né? Aquela questão toda, né? A situação dele, ele cresceu tão grande, tinha pessoas que ficavam hospedadas lá por conta exatamente. disso. Então é mais ou menos uma estrutura dessa em função da igreja da Lagoinha. Em função aí. E desse seminário também? Sim, sim. Lá tem basicamente 3 espaços para o carisma, né? Que a gente divide: o Salão Céu, a Capela. Na verdade não é capela, né, gente? É só o nome capela, só para diferenciar os locais. Capela, Céu e o prédio mesmo do carisma. Sim. Tá? E o primeiro período, o segundo período fica no céu, o terceiro período fica na capela e o quarto período fica no prédio administrativo, do próprio carisma. 300 jovens na sua turma. E, em geral, tem quantas pessoas? Aproximadamente. É muita gente. Por quê? Além do ministerial lá, manhã, que eu faço parte do ministerial manhã, tem o ministerial noite. Então, a maioria... Também com galerão, assim. Exatamente. Porque a maioria do pessoal que trabalha faz à noite. E a maioria do pessoal que mora lá faz à noite. E tem gente de todo o país lá. Né? Até fora do país, Panamá. Idades variadas, William? Idades variadas. Tem jovens e tal? Como é que funciona Idades variadas. Até tem uma senhora lá de 70 anos. É mesmo? 70 anos. Fazendo o seminário. Fazendo o seminário. Mas a maioria mais jovens. A maioria mais jovens. Da sua faixa etária? Tem menor de idade lá também, que o responsável, né, é orientado a assinar o contrato, de 17 até 70 anos. Caramba, que coisa legal. É muito mesclado, não tem uma idade fixa. Tem de toda a região. Você mora numa república e todo mundo mora nesse tipo de república? Como é que funciona tem isso? alguém que aluga apartamento, né, aluga casa. Pessoas que têm posses, né, tem condição mais. Exatamente, aluga apartamento. Mas eu moro pertinho da Lagoinha, na esquina mesmo, né? E até mesmo para facilitar a locomoção, porque tem que estar em ponto lá, 8 horas da manhã em ponto. Então, se passar 1 minuto, você já leva atraso. Você já leva atraso, e 3 atrasos são uma falta. E 4 faltas é reprovação, né, Matheus? Você chega lá no que mês? Eu cheguei lá... Você chegou no segundo semestre, né? Em julho, final de julho. Início do segundo semestre, né? Para começar o primeiro período. Isso, que a gente chama de test drive, né? Tem uma semana para você testar o carisma, para ver se... Para saber se tu vai gostar daquela parada, se vai ficar por aí mesmo. Geralmente as pessoas que vão ficam, né? E não querem sair e tal. Mas tem essa semana, esse período para você pensar, repensar, ver se é o tempo agora, ver se é no outro semestre, e fazer o carisma. Tem esse tempo para fazer a matrícula também. Beleza. E depois que você se formar, você vai fazer o que com isso, cara? Você está habilitado a fazer que atividade? Pregar a palavra. A gente é habilitado a ser ministro do Evangelho. É graduado como se fosse um pastor, digamos assim. Ministro do Evangelho. Entende? Estou usando aqui o termo mais comum para a galera poder entender. Mas é ministro do Evangelho, né? Que é o certificado. Mas dentro da organização Lagoinha, o ministro do Evangelho não é ainda um pastor. É isso? Não. Ou um pastor dentro da organização porque, se chama ministro do Evangelho? Quando você é consagrado a pastor, seja qual for
o nível, né? Aham. Tem que ter uma indicação pastoral na Lagoinha. Ah, perfeito. Entende? Então não basta, terminou o seminarismo, já é pastor. Não. Não quer dizer que a pessoa está apta, tem que ter aconselhamento, tem que ter discipulado, tem que ter todo o acompanhamento do corpo ministerial da Lagoinha. O ordenamento, no caso, que é quando a É pessoa... o reconhecimento que a pessoa é Então, mas esse habilitada. ordenamento depende dessa indicação de alguém Isso, exatamente. Da indicação que pastoral. vai avaliar uma série de requisitos que você tem que cumprir além do... Então, no caso, o Exatamente. carisma é o primeiro passo. Sim, Né? sim. É como se Sim, fosse é o primeiro passo para passo. você alcançar esse ordenamento. E o meu amigo William está com uma agenda lotada, pessoal. Que nem o Wesley Safadão está com a agenda do William. Olha a comparação. Os caras mais famosos hoje aí do Olha Brasil. a comparação. Nem o Wesley Safadão está com a agenda do William. Né? Se o Wesley Safadão canta a música dele, o William, na pregação dele, aí na transmissão da palavra, como é que é o negócio? Rio Grande do Sul, agora? Não, é Janeiro, Porto Alegre. Porto Alegre, né? Porto Alegre e atividades também ligadas ao carisma. Depois, o cara está falando até aí nos Estados Unidos. Fazer lá. Isso aqui é, William? É uma espécie de intercâmbio? Como é que funciona isso? Porque Esse trabalho que vocês fazem em outros lugares? Isso, eu vou explicar um pouquinho o que além de carisma, a gente tem os estágios, né? Tem um estágio livre, tem um estágio obrigatório. Vai para campo para enfrentar os problemas do dia a dia, ajudar as pessoas, levar a palavra. Né? O estágio de capelania, no caso, o carisma prisional. Tem o carisma prisional e tem o carisma missões. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o carisma missões. O que seria isso? Que é esse que você sai fazendo as visitas. Existem várias lagoinhas hoje no mundo, no Brasil todo, que estão sendo implantadas. Então, a recém-implantada, que, se eu não me engano, tem 2 anos, é a Lagoinha Novo Hamburgo. E a Lagoinha Novo Hamburgo fica lá no Rio Grande do Sul, né, lá em Porto Alegre. E aí a gente está indo para lá, eu e mais 3 pessoas, para ministrar um pouquinho. Desses 300 da sua turma, cada um vai para um canto ou vocês se oferecem para... a gente se oferece para ir, entendeu? E aí há todo o treinamento. Não é uma situação obrigatória. Não, você não. que decide a gente mesmo voluntariamente ir e ministrar algumas das matérias que a igreja precisa como corpo para ser ativado. Entende? Para ser ativada como lá na Novo Hamburgo, para onde você vai agora em janeiro, vai ficar lá até de 6 de janeiro, é isso que você falou? De 6 de janeiro até 26. Então, são 20 dias. São 20 dias por lá. Lá você vai estar nas igrejas. Isso, não, uma igreja só, na Lagoinha Novo Hamburgo. Você fica fixo naquela igreja. Fixo lá ali. você vai ter aprendizado ou você vai levar algum tipo de novidade, treinamento para a galera que está lá? Porque lá, como eu falei, a Lagoinha está crescendo ainda, né? Uma recém-implantada. E aí, para o carisma ser difundido, para houver despertamento sobre o carisma, a gente leva essas matérias, a gente ministra algumas das matérias que o pastor, né, sente a necessidade como igreja, que a igreja recebesse. Então, o objetivo é de conservação. Dentro da igreja nós temos um termo técnico de conservação e pregação. Né? Pregação é os caras que vão abrindo ponto. Né? São os bandeirantes que vão derrubando as florestas e abrindo cidades. Né? É o cara que vai ali naquele lugar que não tem uma igreja, funda a igreja. E aí tem do outro lado o trabalho de conservação, porque você abre uma igreja, bota lá 50 pessoas, se não tiver conservação, some todo mundo, vai embora, o cara desiste, né? Então é mais um trabalho de conservação, de fortalecimento dessas pessoas que já estão lá, com novos conhecimentos, com troca de ideias, do que de abrir campo, na verdade. Abrir campo já é uma outra situação. Eu vou dar 4 matérias lá, né, sobre família, sobre voluntariado e sobre consolidação e relacionamentos intra e interpessoais. Sim. E aí, essas matérias foram dadas no carisma já, e aí a gente só vai repassar essas matérias ministrando na vida das pessoas, né? Explicando o que essas matérias têm de impacto no âmbito social eclesiástico na igreja. Entende? Para ativar o corpo de Cristo, para ativar a liderança mesmo lá. Então, realmente, para solidificar o carisma lá, entende?
Trabalho de conservação. E além disso, Você, a no gente caso, vai lá no carisma modular que tem lá. não, lá não tem carisma Ah, nenhum. lá não tem carisma. Lá não tem carisma. Lá ela simplesmente é uma É só a igreja mesmo. só a igreja mesmo, não tem carisma por enquanto. Então, para fomentar o carisma, para, né, germinar a semente, a gente está indo E lá para essa ministrar as possibilidade áreas. aí de repente, lá para o meado do ano, fazer uma visita à terra de Donald Trump, também é na mesma dinâmica? Também é na mesma dinâmica. E você disse também que existe a possibilidade de ir para Brasília em fevereiro. Mas não é do mesmo projeto. Isso daí é um evento particular, né? Que é um Entendi. evento do Então Decente. não tem a ver, no caso, Não, do com carisma não. o currículo de aulas ali. Não. Isso é uma coisa que você vai... Isso. E a partir do terceiro período, eu pretendo participar do carisma prisional. Muita gente não sabe. Tem a ver que com lá, o presídio? Isso, sim. É? O carisma É feito dentro dos presídios? dentro do presídio, das penitenciárias. penitenciárias. Tentando Nós entramos... pregar e conversar. Exatamente. Algumas das matérias, principais matérias do carisma, a gente condensa, né, no modelo para atender aquele público, né, que no caso são os penitenciários lá, que agora vai se expandir, né, no primeiro semestre de 2020, vai se expandir por mais 5 presídios em Belo Horizonte. Né, lá tem no presídio de Drummond lá, e recentemente foi a formatura, foram 100 formandos. Então, uma aceitação também. São presidiários que se converteram? Exatamente. É isso? Exatamente. Então, são E aí eles formandos. formam dentro do presídio um núcleo Sim, da Lagoinha? Não. É como se fosse uma igreja dentro do presídio? Não. O carisma prisional, ele tem a função de levar algumas matérias, né, Tá, mas gratuitamente. Aí o cara aceitou Jesus lá, o preso. Sim. Ele fica reunido com os demais amigos que aceitaram também e forma ali uma comunidade crente. Sim. Que deve ter uma formatação, deve ter Sim, uma coisa mas não é ali. igreja. A gente não trata como igreja. A gente só leva mesmo as Mas matérias. mas tem um conjunto de pessoas que professam ali uma E fé, aí há um projeto. um dia certamente de culto, de adoração. Então, aí o que acontece? A gente não pode fazer discipulado. A moçada que está cá fora vai lá dentro para poder. Sim, a gente não pode acompanhar isso. Por que não é igreja? Porque a gente não pode acompanhar como discipulado. Perfeito. Entendeu? E aí não se configura como igreja, mas se configura... As questões penais também. Exatamente. Mas o que a Lagoinha faz? Ela coloca em cada cela desse presídio uma TV. Foi liberado isso judicialmente e tal. Então, cada cela, todo culto consegue assistir a Rede Super. Da Igreja Lagoinha. Isso aí, que a Rede Super é da Lagoinha, né? Foi difundido. A Rede Super é independente da Lagoinha, mas ela cobre todos os cultos da Lagoinha. Entende? Agora, uma pergunta de cunho pessoal. Nós não vamos falar de namorada aqui, vamos falar da sua caminhada, né, nessa questão da religião, né? Eu conheci você numa denominação, daqui a pouco você pulou para uma outra aqui, depois você foi para outra ali e tal. Como acontece geralmente com as pessoas a busca de um caminho. E aí o que a gente percebe é que na Lagoinha de você acaba se encontrando, talvez com aquilo que você estivesse procurando. Como é que foi isso, né? E é isso mesmo que você... É isso mesmo, porque a Lagoinha... Tá com o pé fincado ali? Sim, com certeza. Não me faz passar vergonha, não. Não vai largar o carisma no último período? Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Isso é possível, gente, né? A gente está aqui batendo um papo aqui com o William, né? Uma entrevista onde ele conta um testemunho, na verdade. Né? Mas fala um pouquinho sobre essa procura sua e esse encontro, como é que é isso? A Lagoinha, ela tem um cunho evangelístico. O objetivo, pessoal, não é esculachar a igreja de ninguém, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Mas isso acontece com muita gente, né? O cara vai numa igreja, não se identifica, vai numa outra, é bem recebido, igual em todo lugar e tal, mas aí ele, internamente, até que ele chega num lugar onde ele fica melhor, né? Às vezes até a pessoa fala assim, pô, mas uma igreja tão bonita, que não sei o que, o cara foi se encontrar lá naquela pequenininha que não tem ninguém tocando violão, que não tem um mistério, não sei o que, mas o cara se encontrou lá. Então é porque cada um... Existe uma coisa bem diferente. Temperamento, que as pessoas...
que as pessoas confundem em chamado e propósito, né? Chamado ministerial, dom ministerial e propósito. O que seria dom ministerial? Dom ministerial, a Bíblia fala que tem 5 dons ministeriais: apóstolo, evangelista, mestre, pastor. Na verdade, o chamado você escolhido, o propósito é você quem escolhe, né? Grosso modo é isso, né? Na verdade, o dom ministerial quando o cara, né? Você tem um chamado, alguém chamou você, não foi que você escolheu, alguém chamou você, onde você vai. O dom ministerial é um propósito que você escolhe, eu quero estar ali. Sim, o dom ministerial é um presente, né? Por exemplo, o William hoje recebeu um chamado de estar aqui conosco, batendo esse papo, né? William, tem uma live, hein? Ele não escolheu, Flávio, vou fazer uma live, não foi isso? Não. Ele recebeu um chamado de estar aqui conosco, batendo esse papo, né? Se ele falasse assim, Flávio, vou estar em Rio Bonito dia 19, quero fazer uma live, aí era um propósito. Ele vinha com um propósito, né? É a minha concepção dentro da língua portuguesa de entender essa. Mas é mais ou menos isso, né, William? Você acaba. É mais ou menos isso. Mas chamado você. Só que dom você ganha. Dom você ganha, né? Dom é presente de Deus. Mas chamado nem sempre você se encaixa no local onde você está. Entende? A terra pode ser até fértil, mas você não dá fruto, né? Para determinadas plantas, se você botar aquele cacto numa região mais úmida, ele não vai se adaptar. Por quê? Porque ele foi criado, não é o ambiente para ele. Não é o ambiente para ele. Assim somos nós. O nosso chamado e o nosso propósito está muito interligado, né? Nosso chamado, não, nosso dom, o nosso propósito está muito interligado. Beleza. Eu descobri, exemplo, eu descobri que sou pastor. E aí, o dom ministerial é pastor. Mas se eu estou numa igreja onde a pessoa não dá liberdade, não estou falando que é o caso das outras que eu estive, né? Pelo amor de Deus. Onde a pessoa não dá liberdade, onde não dá a liberdade de você... Você não fica à vontade. Você não fica à vontade. De exercer o dom. O dom. Então você sai. Simplesmente você sai. Você acaba... Ou você sai ou você morre. Vamos procurar um caminho onde eu fique à vontade para exercer os dons que eu recebi. E na Lagoinha, tanto a Lagoinha Niterói como a Lagoinha... Gente, eu não sou da Lagoinha Batista Lagoinha. Eu sou da Lagoinha Niterói. Então eu continuei lá. Né? Eu estou aqui no Rio, né, membrando no Rio, mas eu continuei lá fazendo carisma em Belo Horizonte. Então, é isso. Às vezes você não se encaixa na igreja que você está. Você tem que ir para outra, você tem que verificar a visão da igreja, se encaixa no teu propósito. E é isso. Entende? A Lagoinha hoje me dá muita liberdade de exercer o meu chamado. De evangelizar, de pregar a palavra, de exercer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, por muitas vezes a gente dá voltas, por muitas vezes a gente anda no deserto, como aquelas pessoas lá no Egito, né? E fica perambulando. Usando a metáfora do futebol, todo mundo está vendo aí o Flamengo, como é que está bem, né? Está bonito. Mas foi depois que aceitou Jesus, né? Mais ou menos isso. O Flamengo só melhorou depois que aceitou Jesus. Então estava na mão do Abel Braga, as coisas não fluíram, né? E na hora que o Jesus chegou, parece que ele armou o time colocando os atletas em determinadas faixas do campo que eles renderam mais. Não é que o Abel seja um técnico ruim, é que o Jesus conseguiu arrumar o time de acordo com o talento de cada um. Isso. É mais ou menos isso, não, William? Não é dizer que a outra igreja é ruim, está errada, não é isso que você está dizendo. Cada um apenas foi esse técnico que você roubou agora, né? Que é o pessoal da Lagoinha, você se sente mais à vontade para jogar. Exatamente. E aí, com isso, está produzindo mais. Muito mais, graças a Deus. É o Arrascaeta esse cara. É o Bruno Henrique. Gabigol, pô. É o Bruno Henrique. Bruno Henrique é melhor que o Gabigol. Então, cada um tem seu propósito de vida, cada um tem... seja fora da profissão, seja dentro da profissão, cada um tem o seu propósito, entende? Não quero deixar bem claro aqui, quero doutrinar você a largar sua profissão, a largar a tua faculdade. Pelo contrário, você pode ser bênção na faculdade, tu pode ser luz na tua faculdade, na verdade você pode ser luz aonde quer que você vá, entende? Então, basta você identificar o corpo de Cristo aonde você
se identifica como igreja, como para servir com mais leveza, né? É entender como Jesus servia para a gente servir em primeiro lugar, independente de ser igreja A, B ou C, é você entender Jesus como o único suficiente Salvador para você servir com leveza, né? Ele veio como exemplo disso, né? A gente tem que entender ele como exemplo, como padrão. Então, se a gente entender isso, se a gente tiver no nosso coração essa certeza de quem nós somos e para que viemos, a gente vai se tornar imparável. Não no sentido de vanglória própria, mas no sentido de dar frutos. E a Bíblia diz, aquele que dá fruto, né, Deus se agrada daquele que dá fruto. Pesquisas recentes apontam que os evangélicos estão em grande crescimento no Brasil. Os números aumentam assim de maneira muito veloz, né? Recentemente nós tivemos a visita do Papa no Brasil, com o Evento Mundial da Juventude, outras visitas mais. E segundo as informações que vêm do Vaticano, a Igreja Católica está muito preocupada com o crescimento dos evangélicos, não no Brasil, mas na América do Sul como um todo. E por conta disso, os movimentos católicos também têm sido muito grandes pela estratégia da conservação, né? Por conta desse crescimento, desse avanço dos evangélicos e muitos evangélicos migrando, muitos católicos migrando para o segmento evangélico. São dados que eu tenho de notícias sobre o assunto, minha gente. Não estou querendo aqui dizer que os evangélicos estão certos, os católicos estão errados, não é isso. Estou trazendo aqui números e informações dessa lógica aí. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, William. Como é que você vê, não exatamente essa mudança de credo, mas como é que você vê a questão do crescimento como um todo da igreja evangélica na América do Sul, no Brasil como um todo, e você acha que em razão de que se dá esse crescimento? As pessoas estão em busca de, além de professar uma fé, elas estão em busca de encontrar Jesus na gente, entende? Então, elas vêm desesperadas pela cura, por milagre, mas antes disso tudo, elas querem encontrar Jesus na gente. A gente não tem que ter cuidado, desculpa te cortar, mas a gente não tem que ter cuidado para, de repente, esse crescimento não se transformar numa modinha, né? Tipo assim, sim. Eu quando era garoto, os jovens, as crianças tinham vergonha de dizer que era crente. Sim. Lá vai o Bíblia, era como Deus chamava. As pessoas chamavam os evangélicos de Bíblia. Sim. Pô, você é Bíblia? Quando o cara falava você é Bíblia, você era evangélico. Hoje a gente percebe que não é mais assim. Nos livramos desse tipo de preconceito bobo que existia no passado. Exatamente. Mas aí, de repente, tem algumas situações que vira modinha o negócio. Sim, mas você concorda comigo que hoje o homem está interferindo muito menos em doutrinas, a questão de não usar brinco, não usar saia, a questão doutrinária, entende? A questão comportamental. Então, as pessoas não querem ser instruídas do que usar e do que usar. As pessoas estão em busca de Jesus. As pessoas estão em busca de amor, cara. Se você encontra amor em outra pessoa, cara, a pessoa fica. A pessoa quer ser amada, sentir num ambiente onde ela vai se sentir muito bem. Eu não estou desqualificando aqui, vou voltar nessa ideia, bater nessa tecla, a gente não está desqualificando religião nenhuma. Nós estamos falando do amor de Jesus, mais nada. As pessoas hoje, voltando, as pessoas hoje estão em busca de Jesus, na gente. Não a figura própria de Jesus, vamos adorar. Não. As pessoas estão em busca de Jesus nas pessoas mesmo, entende? Como então, cuidado. Esse crescimento tende a crescer ainda mais, né? Sim, com certeza. Com certeza. A geração do Exua, né, que você já conhece, aquela lição de Vilas Boas e tal, eu acho que cada vez mais vai gerar vai gerar um desconforto, porque só ficar no Exua não sustenta a palavra. O que sustenta a palavra é o amor. Porque Deus é amor.
Entende? Tudo no reino de Deus é equilibrado. Né? Tudo no reino de Deus é equilibrado. Deus tem as multiformas de falar com a gente, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele tem várias formas de falar com a gente. Então, a gente tem que estar muito sensível à voz de Deus. Nós temos que estar muito perceptíveis e o elo que nos une hoje é o amor. Então, as pessoas estão em busca disso. As pessoas não estão em busca de palavras, doutrinas. As pessoas estão em busca de Jesus. E elas estão encontrando Jesus através dessa transformação da igreja evangélica também, como um todo. Né? Veio numa restauração desde Calvino lá atrás, na Reforma Protestante. Desde Calvino a gente vê isso, né? Essa reconstrução, e nada mais a palavra de Deus nada mais é do que o evangelho puro e simples. Não tem segredo. Gente, não tem segredo. Na verdade, o que você está me dizendo é que a grande novidade disso tudo é o acolhimento. Sim, é o acolhimento. E a verdade sendo exalada de fato nas pessoas, de dentro para fora. A transformação acontece primeiro dentro, para depois ser exalada. Então as pessoas hoje estão reconhecendo. Antigamente tinha aquele famoso São do Caicai, o São do Leão. Você pegou aquele tempo, né, Flávio? Então, não peguei não, mas eu lembro. Não, você lembra disso, né? Então, hoje as pessoas não estão caindo mais por fora, estão caindo por dentro. Entende? As pessoas estão caindo por dentro, porque estão caindo em si, estão vindo a si que, cara, não é só o espírito, não é nada de unção do leão que salva ninguém, não é nada de profetada que salva ninguém, é Jesus que salva. De qualquer maneira, você há de convir comigo que a grande diferença do tempo ali atrás para hoje, insisto, é o acolhimento. Sim. É a forma como a pessoa é recebida. Sim, né? Exatamente. Você mesmo nesse momento que andou, procura aqui, procura ali. O diferencial da Lagoinha. Você foi bem acolhido. Exatamente. Você foi acolhido de maneira diferente. Exatamente. E aproveitado o seu dom de maneira diferente também. Sim, com certeza. Porque ali na Lagoinha, especialmente, tem o DNA do voluntariado. O que é isso? Quando a pessoa chega na igreja, reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, ela é passada por um start. É um curso, é tipo um mini carisma, né? Vamos dizer assim. É um start onde é revelada a visão da igreja, As igrejas tradicionais do passado chamavam isso de estudo bíblico. Exatamente. Que era onde o cara conhecia as regras ali daquele conjunto de crentes. Mas na verdade não é regra, né? Ele é apresentado em 4 aulinhas sobre caráter de Deus. É a Bíblia mesmo. Caráter de Deus é ensinado sobre os tipos de oração, ensinado sobre a justiça de Deus, por que Jesus veio para nos salvar. Talvez esse seja o grande diferencial. Exatamente, porque a pessoa... Ali atrás você aprendia um conjunto de regras, hoje já não é mais. E você concorda comigo que tem muito conhecimento hoje jogado no YouTube e tal? Você concorda comigo que as pessoas estão preocupadas, entre aspas, em conhecer da verdade hoje? Uma conversa dessa aqui, por exemplo, que nós estamos travando, é algo raro, né? De você encontrar, então, mas que a internet permite que a gente faça. Exatamente. E vai ficar gravado aí para quem quiser depois ver. E as pessoas estão em busca desse conhecimento. Como a gente no início da live, a gente falou que não é só a verdade escondida que liberta. É a verdade conhecida que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, as pessoas estão buscando, porque elas não estão se contentando com leite mais. As pessoas estão mais criteriosas. E se conhecer no sentido bíblico? Sim. Ou é no sentido português? Não, conhecer no sentido bíblico, da verdade, porque, tipo assim... Só para me explicar para você que está acompanhando a gente, que vai acompanhar depois, o que eu quero dizer com conhecer no sentido bíblico. Isso. Nós temos algumas traduções, por exemplo, da Bíblia que diz assim: e conheceu Adão a sua mulher e ela concebeu um menino e chamou o nome dele de Caim. Conheceu de novo Adão a sua mulher e nasceu outro menino chamado Abel. Então a palavra conhecimento em alguns momentos da Bíblia tem a ver com relação bem íntima, né? Isso, exatamente. Ponto, né? Uma relação íntima
Quase não, é uma relação sexual mesmo, né? Tal é a intimidade. Então, fala, conheceu Adão, a sua esposa, e ela teve um filho. Não sabe o que precisa ser feito para a criança nascer. E talvez essa conhecer a verdade vos libertará, significa conhecer a verdade dentro de uma lógica de intimidade. Sim, de intimidade. De profundidade dessa verdade. É você escalar cada degrau, né? Porque eu costumo ver a palavra, né? Porque a palavra renova cada dia, né? Pra gente. A misericórdia de Deus se renova cada dia. Então eu vejo como uma escada. Você vai crescendo em Deus, vai crescendo em verdade. Entende? Então, a cada dia que você lê um pouquinho dali, cada dia vai se aprofundando. Porque os tesouros de Deus estão escondidos. Então, é para aqueles que o temem e têm intimidade com Ele. Entende? Então, essa palavra conhecer está relativamente ligada à intimidade. E as pessoas não estão... Intimidade e proximidade. E proximidade, exatamente. As pessoas não estão hoje procurando eclésia, igreja, de forma só para aliviar o ego delas. Elas estão querendo conhecer mais da verdade, ser avivada por dentro, não é ser avivada por fora, ter escândalos, ter gritos. Não, elas querem ter o conhecimento. Poxa, o que te transformou? O que de fato realmente tem mudado na sua vida? Quem que te mudou? Como que aconteceu esse processo de transformação? E a palavra nos conduz a esse processo de transformação. A palavra nos conduz a esse aprendizado, sabe? A palavra diz que nós temos uma alma, nós habitamos num corpo e nós somos espírito. Beleza. Alguns dizem que alma e espírito é a mesma coisa, tem uma visão dicotômica, tricotômica, né? Somos seres triúnicos ou diúnicos. Mas uma coisa a gente tem em comum, né? De interpretação. Que até que ele venha, até que Jesus venha, nós temos que transformar nossa mente dia após dia, através da palavra. E essa escada, como eu falei, quem faz isso não é Deus, é você que está aí. É você que está aí que faz isso. Entende? Então, não sou eu, não é o seu pastor, não é seu líder religioso, é você que faz, é você que pega a palavra, ora, pede discernimento a Deus para entender. E essa palavra vai penetrar em você e vai te transformar. Poxa, hoje, antes eu falava X, não, agora não. Porque Deus fala pela sua palavra que eu não tenho que passar por isso, porque eu não posso fazer essa atitude, não posso tomar essa atitude, não posso por aqui. Entende? Essa palavra nos renova. E é diário, não é uma coisa... hoje eu não vou fazer porque eu não estou sentindo isso, não. Isso daí é uma coisa que a gente tem que ter uma constância. Então, usando o conceito da ciência política que eu uso, quando eu digo que a culpa dos nossos problemas sociais não são exatamente do político, sim das escolhas do eleitor, né? Ou seja, os políticos que estão aí é consequência do nosso voto. Sim, com certeza. Trazendo para esse ambiente religioso que o William está trazendo aqui, assim como o voto do cidadão decide quem é o político que vai governar, as nossas escolhas determinam também essa intimidade que você vai ter com Deus. Sim, é isso? O cara fica reclamando que o prefeito não faz isso, que o governador não faz isso, que o vereador, que o deputado e tal, mas na verdade na hora do voto ele não escolheu bem. E o que você está me dizendo, né, nessa situação que você falou agora há pouco, é que na verdade nós temos as nossas escolhas, nós precisamos, não adianta ficar reclamando de Deus de braço cruzado, né? Exatamente. Deus ajuda quem trabalha, né? O William está dizendo aqui. Você tem que ter uma ação correspondente àquilo que você professa. Ou aquilo que você está se renovando dia após dia. Então, a gente tem que ter uma atitude, né? Oração. Então, não é só orar, ficar esperando em Deus, né? Então, esperar. Meu amigo eleitor, né? Meu amigo eleitor. Tem que saber usar bem o título de eleitor para depois não ficar choramingando e reclamando do político. Meu amigo crente tem que saber também transitar e escolher bem
para não ficar reclamando de Deus. Porque tem um cara que reclama de Deus. Aí... Ah, mas por que Deus fez isso comigo, né? E aí o cara fez uma série de escolhas equivocadas que levaram... Não foi Deus que fez nada com ele. Foi a consequência das escolhas dele que fizeram ele estar naquele buraco que ele está ali agora. Deus até estende a mão para poder ajudar. Mas se o sujeito estiver lá no buraco e não esticar a mão... tem aquela história muito interessante do sujeito que estava morrendo afogado, né? Na inundação que teve em determinado lugar, uma enchente... E o sujeito ficou em cima da casa, a água está subindo, e o cara está em cima da casa pedindo que Deus mandasse, né, ajudar. É uma piada sobre religião, né, minha gente, na verdade. Mas que tem um fundo de verdade muito grande. Mandar um abraço para a Nadelce aí. Nadelce está acompanhando a gente. Sheila Santos também, abraço. E aí, o que acontece? O sujeito está em cima da casa e a água está subindo. Aí passou alguém de barco. Vambora. Não, Deus vai mandar alguém aqui. Tá bom. Chegou um helicóptero, cara, com aquela rede, né, e tal. Meu irmão, nós viemos aqui te ajudar. Não, Deus vai me ajudar. E, meu irmão, a água subiu, o cara morreu afogado. E aí diz o relato que o sujeito lá no céu, né, aqueles que acreditam que quem morre vai para o céu, chegou lá no céu, o cara foi tirar uma satisfação com Deus. Pô, eu tô lá esperando você ir me socorrer, o que aconteceu? O cara falou, rapaz, eu mandei um barco, mandei um helicóptero, e você não quis. Então, assim, por vezes o cristão se comporta dessa maneira. Né? Ele fica de braço cruzado e Deus vai enviando sinais e ele não consegue alcançar. O que você acaba de me dizer aí, que eu entendi da sua reflexão, é que a vida cristã vai depender muito das escolhas que nós fazemos. Sim, né? Com certeza. É isso que eu entendi que você acabou de dizer aí. E não dá para culpar Deus. Deus está ali no ponto dele, esperando para ajudar, para salvar, mas precisamos fazer as escolhas na direção dele. Como as escolhas certas frutificam e a gente colhe o fruto, as erradas também. Os frutos do Espírito. Né? Oi? Os frutos do Espírito que Paulo fala? Na verdade é o fruto. O fruto e o espírito da carne. E os frutos do Espírito mansidão, domínio próprio, exatamente. Toda, né? Mas, e o outro é cobiça mentira, exatamente. cisânia, aquela coisa toda. Toda consequência de pecado, né, gera alguma... Na verdade, Deus perdoa os nossos pecados. Deus já perdoa nossos pecados. Mas ele não apaga as consequências dele. Na verdade é essa. Então, fornicou, adulterou, engravidou, ele perdoa o pecado. Mas o neném vai nascer. O neném vai nascer. Depois de 9 meses, você pode ter certeza. Você vê o resultado. Como diz aquela música antiga baiana, depois de 9 meses você vê o resultado. Papai do céu perdoou, está tudo certo. Né? A pessoa se arrependeu, mas depois de 9 meses tem resultado. Então, assim, é um exemplo bem grosso, né? Grosseiro, mas para as pessoas entenderem o que acontece. É verdade. Bom, 52 minutos, né, Flávio? 52? Eu gosto muito do Conan, quando ele ora para o seu Deus, diz aqui o Nadelson. Todavia, se ele não o ajudasse na batalha, então que não atrapalhasse. Diz aqui o meu amigo Nadelson. Não sei, Nadelson, eu acho que Deus nunca atrapalha. Quem atrapalha, na verdade, somos nós, né? A base da religião está na atitude e no testemunho. Sim. Tem mais a ver com o fiel do que com a divindade em si. Perfeito. É o que a gente está... Sim, né? sim. Nadelson escreveu que nós estamos aqui... o testemunho, né? A gente tem que dar o testemunho de acordo com a palavra. É a palavra correspondente, né? Não adianta você professar uma coisa que você não vive. Então, é basicamente isso mesmo. Minha gente, no nosso sala de visitas hoje aqui, eu estou recebendo meu amigo William Teixeira. Estilo Globo News. Estilo Globo News, recebendo meu amigo William Teixeira, né, para um papo. O William está morando em Belo Horizonte, Minas Gerais, abandonou aqui as atividades junto comigo. Fiquei só gerenciando externamente as atividades aqui no Rio. Quem está vendo você, de repente, com saudade de você para contratar seus serviços, William? Por acesso remoto, até que você consegue fazer alguma coisa. Estou limitando. Melhor não divulgar. Estou limitando muito porque o tempo está muito curto. Está dando atenção aos estudos. Exatamente. Está muito curto o tempo. E aí, gente, nessa sala de visitas, eu estou recebendo aqui o William Teixeira para esse papo aqui. Diferente do que geralmente eu abordo em todas as minhas notícias, entrevistas, né? Mas eu acho que vale a pena tratar desses assuntos, né, voltados à religiosidade, que é importante.
E até abriu oportunidade para o William falar um pouquinho do conhecimento que ele adquiriu, né? Lançar esse pão sobre as águas aí, Meu Deus. como escreveu Salomão lá no É, Eclesiastes, capítulo 10 ou 11, né? Lá diz que lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então a gente está aqui lançando o pão sobre as águas, aí, aproveitar que a gente está num fim de ano, início de ano começando. Queria só que você falasse sobre isso, William. Geralmente, eu entrevistei recentemente o Dr. Nogueira, que é um médico que trabalha com a questão das emoções, né? Fala de sim, depressão, fala dessa coisa toda. Eu perguntei ao Dr. Nogueira, nessa época nós estamos aí com uma série de pessoas planejando 2020. O cara quer casar, quer descasar, quer arrumar uma mulher nova, um marido novo, um trabalho novo, vai emagrecer, vai engordar, vai virar atleta, não sei o que, tal, vai trancar a faculdade ou vai começar a faculdade. Todo mundo tem um projeto. Vou sim. para a academia, vou não sei o quê. Então, aí eu perguntei ao doutor Nogueira, que é médico. E aí, que recado que o senhor deixa para esse cara que está se organizando para 2020, né? E boa parte desses projetos, às vezes, nem saem do papel. Quando vê, já é maio, né? O cara, não, vou fazer o seguinte, eu deixei para começar em janeiro, mas eu estou de férias, né? Então, depois do carnaval eu começo. Depois do carnaval ele vai para depois da Semana Santa, e quando vê, chegou o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, o Natal de novo e outro planejamento para o ano seguinte não sai do papel aquele projeto. E eu queria que você, na condição de um quase ministro, né, que é o negócio? Ministro do Evangelho, Pois Flávio. é, um quase ministro do Evangelho, que recado que você Todos nós somos, que né, na recado que verdade. você deixa para a galera que está planejando o próximo ano? Bem, assim, eu costumo dizer que tudo que eu planejo é de acordo com a vontade de Deus, né? A gente tem que estar alinhado à vontade dele a todo tempo. Não quero ser espiritual demais e também não quero ser carnal demais. Tem que ser equilibrado. Então, mas a palavra diz que tudo que pedir segundo a vontade dele, né, isso se concretizará. Mas a gente tem que saber a vontade dele, como eu fiz. Por que você largou tudo? Não, foi a vontade dele. Tanto que as consequências disso estão se formando, estão se revelando ao longo do tempo. Então, você conhecer tudo que você não conhece à luz da palavra, você pede, né? Tudo que você não conhece, você pede. Então, você tem que pedir o certo. Se nós fazermos por nós mesmos, nós vamos errar. Porque tudo que é feito na força do nosso braço, aquilo vai durar por um tempo. Pode até durar por um tempo, mas não dura, não dura por muito tempo. Não é perene. Não é perene. Então, a gente tem que buscar sempre o centro da vontade de Deus, sempre as coisas corretas, procurar fazer tudo que o agrade. Então, a palavra diz que a paz é o árbitro. Então, tudo que te traz paz, tudo que te faça bem, nem tudo que faz bem é a vontade de Deus, né? O pecado é bom, né? Só que a consequência dele não é boa. Sobretudo para nós que temos a natureza pecaminosa, Exatamente. encaixa com a beleza. Encaixa com a beleza. Então, a gente tem que procurar o que é bom, perfeito e agradável. E a vontade dele para nós. Então, projeto de 2020. O meu projeto pessoal de 2020 é procurar fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu mortifique as minhas vontades. Mesmo que isso doa. Mesmo que os meus sonhos sejam aparentemente perfeitos. Mas os dele são muito mais perfeitos do que os nossos. Uma boa proposta para 2020 é convidar Deus para ser teu sócio no seu negócio? Exatamente, é convidar Deus para entrar na sua vida através de Jesus Cristo. Esse é o melhor projeto, porque se você tiver Jesus, cara, você tem tudo. E todas as coisas vão se acrescentar ao longo do tempo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por essa cidade, que é Rio Bonito, a cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e eu sei que, né, eu estou indo para Belo Horizonte, mas com um propósito. Eu sei que o propósito é bem maior do que eu, né? Então é isso. O projeto 2020 é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável aos olhos dele. Não aos meus, que os meus podem errar.
Beleza, minha gente. Tá aí o recado do meu amigo William Teixeira, que é o nosso convidado hoje aqui no nosso Sala de Acabando Visitas. aqui. Isso ainda não, William, calma. Tá, é 14 segundos, é porque no Instagram é 1 hora só. Ah, tá, beleza. Vou encerrar aqui. Quero. Valeu, pessoal do Instagram aí, abraço grande, né? Valeu, gente. Tchau, tchau. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, muito obrigado pelo carinho de todos, né? E a gente recebendo aqui o William para esse papo. E já que você deixou aí o desafio para 2020, né? Abrir espaço para você desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo para a É galera. verdade. E obrigado, cara. Obrigado por você estar. O William chegou de viagem hoje, de manhã, já está viajando amanhã de novo e não deixou de estar aqui conosco 11 horas da noite. É verdade. É só um cara que é maluco que nem eu mesmo, né? O William é doido que nem eu também. E 11 horas da noite, o cara podia estar dormindo, podia estar com a família, podia estar fazendo qualquer coisa, né? Mas está aqui batendo esse papo, né? Eu quero agradecer você por ter aceitado esse desafio. Ele estava preocupado de saber o que eu ia perguntar e o que ele ia falar. Eu falei, eu não sei o que eu vou perguntar. Eu nunca sei, pessoal, o que eu vou perguntar numa entrevista, né? E as coisas as perguntas vão vindo de acordo com a resposta que eu recebo. Eu sempre trabalhei assim e gosto dessa tal do papel em cima da mesa para me orientar. Acaba que eu não olho para o papel. Mas eu quero agradecer você por esse papo aqui. Tenho certeza que vai ficar gravado. E como eu falei ainda há pouco, é o pão lançado sobre as águas que a gente não sabe quando que vai ser encontrado por alguém, né? Ou talvez até por nós mesmos, né? É verdade. Queria agradecer a você, queria dizer para todo mundo aí, feliz 2020, feliz Natal primeiramente, né? Natal aí tá batendo as portas, faltam 6 dias para o Natal. E queria não só lembrar dessa data, né, que é o nascimento de Jesus, mas queria pedir a todos vocês que orem por mim, né? Independente da crença, orem por mim. Orem para que a vontade dele seja estabelecida. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até 11h46. E Feliz Natal. Que a esperança do Natal nunca se perca, né? Que a esperança é de Jesus, da vinda dele. Jesus nasceu com propósito. Assim nós nascemos também. Então, que ele esteja no centro da nossa vontade. Entende? Então, é isso. É isso. Boa noite para todo mundo aí que ficou até agora. Boa noite a todo mundo. Boa noite, ouvinte do Flávio. O Instagram já foi. E é isso. Que Deus abençoe todos. Eu quero agradecer ao meu amigo Nadelson. Nadelson. Dizendo aqui que ficou emocionado. Meu amigo Mário Lemos, que passa por aqui também. Um abraço grande para você. E só dando aqui uma pincelada do que o William está falando, eu recebi esse mês de dezembro mais de 300 vídeos da jornalista Raquel Sherazade, onde ela fala que nas fartas mesas de Natal, se existe alguém que acaba sendo ignorado e passando de largo daquele momento, é o aniversariante do dia, né? Eu particularmente acho que Nadelson vai concordar comigo, que Nadelson tem a crença judaica como regra de credo dele. Sinceramente, meus amigos, eu entendo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro tem neve lá na Palestina e os pastores não estariam de bobeira ali naquele campo, ouvindo os historiadores dizem que Jesus deve ter nascido em abril, aproximadamente. Mas lá atrás a cultura judaico-romana juntou ali o dia 25, que é o dia do Deus Sol, que é o Deus romano, com o nascimento de Jesus, aquela coisa toda. E como é uma celebração bacana que remete a coisas boas, não vamos ficar arrumando confusão com isso, né? Então a gente celebra o Natal também para ganhar presente, para dar presente e para planejar coisas boas, né? Para desejar espalhar bons fluidos por aí no mundo tão complicado igual esse nosso, mas que a gente tenha sempre essa noção de não perder de vista o aniversariante do dia, né? Porque, como o William disse, ele veio com um propósito importante e se nós refletirmos nesse propósito que ele veio,
sobretudo nos seus momentos derradeiros, finais, né? Quando estava lá na cruz pendurado, por que ele estava lá? Por que o aniversariante de 25 de dezembro, naquela fatídica sexta-feira, estava lá pendurado? Né? Por que ele estava lá? Mas isso é conversa para uma outra live. Live parte 2. A próxima vez que você vier aqui, nós vamos fazer o Sala de Visitas 2 com o William Teixeira, falando sobre isso. Minha gente, um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho, você que está nos acompanhando. Papai do Céu abençoe muito você, abençoe você rica e abundantemente. E eu vou encerrando por aqui o nosso quadro Sala de Visitas com meu amigo William Teixeira, que é seminarista lá na... como é que é o nome? Seminário Teológico Carisma na Igreja Batista da Lagoinha. Seminário Teológico Carisma da Igreja Batista Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Meu amigo William sai de Rio Bonito para lá. Nós temos um representante em Rio Bonito lá no Carisma. É só você, né, William? Tem lá, né? Só eu. Mas tem uma menina em Itaboraí. Mas de Rio Bonito só você. Só eu. Você é o primeiro Rio Bonitense lá? Será que é? Legal, cara, tá vendo? Mais uma marca, Rio Bonito sendo representado lá no Carisma da Lagoinha, em Belo Horizonte. Então, eu quero agradecer você, deixar um abraço aqui para o seu Jaci, para a dona Beth, que são os pais do William, os irmãos dele, né? A Alessandra e o meu amigo Alex, né? Feliz Natal para essa família bacana que eu tenho tanto carinho, né? Que é a família do William e o William em especial. Meu irmão, foi um prazer te reencontrar. Sobretudo fazendo essa live aqui tão diferente, tão bacana, mas especial. Abraço, obrigado, gente. Beijo no coração de todos, vou ficando por aqui. Amanhã, minha gente, jornada tripla, hein? Eu tenho 10 horas da manhã entrevista com o pastor Josias no Colégio Notícias. O pastor Josias é pré-candidato a prefeito de Tanguá. À tarde, o programa Flávio Azevedo às 2 horas, né? E eu devo ter lá o balanço da semana amanhã com o meu amigo Pedro Aguiar, às 17h30, mais ou menos. E à noite deve rolar uma live lá na casa de Papai Noel, em Tanguá também, para mostrar para os amigos a casa de Papai Noel e os enfeites de Papai Noel projetados e programados pela CDL de Tanguá. Estão lá funcionando, com evento, com festa, né? E amanhã eu devo fazer uma live lá na casa de Papai Noel, conversando inclusive com o tal do Papai Noel, né? Mas não vamos deixar que Papai Noel substitua o grande aniversariante do dia 25, que é Jesus Cristo, que tem um propósito bacana para todos nós. Beijo no coração, minha gente. Papai do Céu nos abençoe muito, sempre. Valeu, obrigado.